A série que eu ministrei com os meus amigos pastores o mês passado, foi uma série que estava voltada para a pessoa, sem vergonha, para podermos fazer um crescimento vivo em Cristo Jesus. Sem vergonha do Evangelho, para que ele possa crescer. O foco dessa ministração sem vergonha foi a pessoa. A tua essência, como você se comporta, como eu me comporto, o ser humano. Essa nova série que começamos a semana passada, é uma série chamada Currículo. Fala para a pessoa que está do teu lado, currículo. Isso. Sabe quando você vai procurar emprego? Sabe quando você vai em algum lugar e você fala assim, você não me conhece direito, então toma aqui o meu currículo, que aqui estão os dados. E eu achei demais isso. Currículo daquele que é, que era e que há de vir. É o currículo de Jesus Cristo. Nós precisamos entender e aprender agora a definir quem é que nós vamos estar contratando. Então nós vamos avaliar o currículo de Jesus. É esse o homem, é esse o Deus Todo-Poderoso em que eu vou decidir que vai ser contratado para governar a minha vida? Porque às vezes, numa empresa, os donos, ficam eles tomando conta. Como nossas vidas, nós queremos tomar conta dela. Não, Deus, deixa isso aqui, eu resolvo. Essa discussão com a minha esposa, deixa que eu acerto. Esse problema financeiro, eu tenho que me virar e acertar. Essa compra do meu apartamento, deixa que eu vejo como é que é. Não quero mais fazer dessa forma. Hoje nós vamos estar vendo o currículo de Jesus e nós vamos definir se nós vamos contratá-lo para governar a nossa vida, para tomar conta de tudo isso. Hoje nós também nos reunimos para celebrar o maior evento da história do mundo, que 3 dias após a morte de Jesus, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio, Cristo não estava lá, ressuscitou dos mortos. Por isso nós nos reunimos para celebrar a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante falarmos da morte, porque muitos pensamentos vêm sobre as nossas vidas como nós pensamos sobre a morte. Eu acabo, pelas até as funções pastorais, nós acabamos indo em muitos velórios, e você vê a reação das pessoas quando estão nesse momento em que houve uma divisão entre a vida e a morte. As coisas que eu listei, algumas das coisas que a gente mais escuta. Eu acho que eu e você também deve escutar esse tipo de coisa. Felizmente, ela não está sofrendo mais. Quem já não escutou isso num velório? Não é assim? Não está mais sofrendo. Ela se foi para um lugar melhor. Agora, ele é um anjo no céu. Agora a vovó está em um lugar melhor, olhando para nós aqui embaixo. Quando você vai na televisão, então, tem algumas poesias que se escuta que é coisa de doido. E a real é que a gente não sabe, às vezes, o que falar e como se comportar frente à morte. Cada um tem uma forma de ver.
Cada um tem como ver a expectativa de Jesus, um homem que morreu e ressuscitou. Pessoas, queridos, não, de forma geral, não questionam a existência de Jesus Cristo. Nem muçulmanos, nem budistas, eles não questionam a existência de Jesus. Nem pessoas comuns. Falar sobre coisas espirituais, para hoje em dia, é até algo que está na moda. Não é assim? Você fala, as pessoas estão mais espirituosas, estão buscando mais as coisas de Deus. Quase todos creem em um poder superior, espiritualidade, e na verdade não é uma coisa que é controversa. O cara ser espiritual é bacana. A TV também já aprendeu isso. E ela coloca todas as religiões dentro de um patamar único. E isso não tem controvérsia. Todo mundo conversa sobre a espiritualidade. Então, por que falar sobre Jesus, de repente, fica muito confuso? Vai até um ponto, está indo tudo bem, as coisas estão caminhando na conversa, tudo bem, e daqui a pouco você está falando de Jesus e vem alguma coisa que é controversa, que é contrária e começa a ter uma divisão. Por que que quando nós vamos falar de Jesus, até determinado ponto, está tudo bem? E daqui a pouco a coisa muda, ela não é mais daquele jeito. As pessoas não questionam a existência de Jesus. As pessoas também, queridos, deixa eu falar para vocês, de forma geral as pessoas não questionam a existência de Jesus. Mas hoje, no dia da Páscoa, uma amiga me deu: Jesus existiu? Pergunta que saiu no jornal. E tem um historiador falando, não, ele foi só uma criação da mente das pessoas, de uma mitologia. Se você tem que responder uma pergunta dessa, e há 2000 anos tentam fazer isso, Jesus existiu? Tudo se tenta para derrubar esse Deus que te amou tanto, que deu a vida do seu filho para morrer por mim e por você. Mas, voltando para as pessoas que também não questionam, às vezes, os ensinos de Jesus. É difícil você achar uma pessoa, seja de qualquer religião, que vá contra os ensinamentos de Jesus. Não é verdade? Você vai falar dos ensinamentos de Jesus, as pessoas falam, que bacana, é muito bom para minha esposa, isso é maravilhoso. Para o meu amigo, nossa, aquele amigo meu podia estar aqui. A gente não pensa muitas vezes assim? Para minha sogra seria maravilhoso. Para a sogra, muita coisa maravilhosa, né? Dona Neuza saiu, estou aproveitando para poder. Tá ali atrás. Senhor, me perdoa então por tudo que eu vi. Olha lá. As pessoas não questionam os ensinamentos de Jesus. As pessoas, no geral, aceitam. E é difícil para você encontrar uma pessoa moral, uma pessoa normal, obviamente, que não gosta quando Jesus ensina sobre ajudar aos pobres. Então, Jesus está ensinando, vamos ajudar aos pobres. E as pessoas falam, é verdade, todo mundo tem que mesmo ajudar as pessoas. Jesus ensina sobre amar aqueles que os outros negligenciaram. Aquelas pessoas que estão fora. E a gente vai aprendendo
com o que Jesus vem ensinando. Jesus ensina sobre perdoar as pessoas. Perdoa. Perdoa. As pessoas falam, é verdade, não leva a nada a gente ficar com mágoas e rancores no nosso coração. Devemos perdoar. As pessoas não questionam quando Jesus ensina as coisas que estão na alma dele, na essência do que ele é. O que as pessoas rejeitam? Porque eu tive me perguntando, quando você vai falar para os teus amigos, quando você vai falar com as pessoas que estão à sua volta, em relação a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o que é que elas rejeitam? E aí, nós começamos a achar alguns pontos. Vivemos em um mundo muito inclusivo. Todas as crenças devem ser tratadas igualmente. Ninguém deve ser deixado de fora. Todas as estradas devem levar a Deus. Todas as religiões do mundo são basicamente as mesmas. E Jesus é frontalmente contra essa mentalidade. Aí começa a ter uma divisão das coisas. Todos os caminhos levam a Deus. E aí todo mundo fica amigo. Jesus fala, não é assim. Não é dessa forma. Porque a gente quer ser amigável com as pessoas. Vem alguém a primeira vez na igreja, vai na sala de conexão, que a gente fala, olha, que bacana que você vê, a pessoa, todos os caminhos levam a Deus, e eu me calo. É verdade, todos os caminhos levam a Deus. Não é Jesus que está falando isso. Aí é a pessoa que está na conexão que tem que ser evangelizada. É assim, porque a gente quer ser simpático, a gente quer ser bacana e começa a falar um monte de coisa que não é. Não é. Ele diz que ele é o único caminho. Jesus, em João 14, 5, 6, nos diz: disse-lhe Tomé, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. É só Ele. Não tem outro caminho. Não existe outra possibilidade. Eu fico pensando que Jesus poderia ter falado talvez para Pedro falar, para um dos outros apóstolos. Ele falou, não, essa frase aqui é minha. Essa eu vou dizer, porque vocês não vão falar nada. Vocês vão escutar e entender. Um caminho, e o caminho é dita por Jesus Cristo. Nesse mundo muito inclusivo, do pluralismo religioso, em que tudo se pode, Jesus faz uma reivindicação exclusiva de que Ele é o único caminho. Muitas pessoas ainda querem dizer, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são iguais. Não são. As pessoas têm dificuldade em crer em um Deus pessoal, que ama tanto o seu povo, que Ele tomou como eles na pessoa de Jesus Cristo. Se fez igual a nós, um ser humano. Ele saiu da plenitude de uma vida gloriosa para se tornar um ser humano. Para sofrer como nós sofremos. Para resgatar o relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. Viveu
Jesus sem pecado, morreu pelos pecados do mundo em uma cruz. Ressuscitou as pessoas, ressuscitou e as pessoas são justificadas perante Deus, não passando por ídolos, por artistas, por pastores, mas pela fé do Filho de Deus. Não é o pastor que salva, não é a igreja que salva, não é nenhum artista, nenhum ídolo, nenhuma imagem, não é nada disso que salva. O que salva é a fé no Filho de Deus. E eu ouvi uma frase, que quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, Jesus existe? Normalmente são os ateus, aqueles que não creem em Deus. Eles não fazem isso para destruir a Jesus, porque Ele é indestrutível, não vai ter fim. 2000 anos tentam tudo para acabar com o cristianismo. Mas o que se busca acabar? Quando tira a tua fé, quando tira a minha fé. Fala a palavra esperança. É isso que é derrubado. A nossa esperança é lançada fora. Porque eu e você sabemos por que nós nos entregamos para esse Deus. Alguns, pelo amor de Deus. Outros, vão pelas dores, por terem a consciência de que não podem tocar as coisas desse mundo se não houver um Deus. Pelas evidências que viram, mas as evidências não são suficientes para que a gente tenha o puro conhecimento tangível da nossa fé. Não é por isso. Quando alguém quer roubar a nossa esperança, nossos sonhos vão embora. Eu posso me distanciar das coisas de Deus, porque não tem mais sentido eu servir minha família. A minha esperança começa a sumir, e eu começo a fazer o que quiser da minha vida, e a independência está lançada, e esse é o pecado original. As pessoas têm dificuldade em crer nesse Deus pessoal. Eu entendo que, embora possa haver coisas boas e positivas em muitas religiões, elas não traduzem tudo o que Deus quer para o ser humano. Jesus é o caminho. Abra realmente o teu coração para Ele. Você está achando que as coisas que você faz é do jeito certo, é da forma certa? Jesus vem para dizer: eu tenho a forma para falar para você como é. Qual é esse caminho? Abra o coração para Jesus. Não é para a igreja, não é para a igreja, é para Jesus. Não para os cristãos que você conhece, é para Jesus Cristo. Não para mim, porque, querido, eu posso te decepcionar, você entende isso? A pessoa que está do teu lado pode te decepcionar. Pergunta se ela entende isso. Pergunta: você entende isso? E não é por isso que você deve se afastar de Deus. Não é por isso que você deve deixar a sua esperança ser roubada e você deixar de crer. Na seleção que fazemos para decidir a quem confiaremos o nosso destino, a influência das nossas decisões,
Por fim, a referência de quem teremos como parâmetro para seguir, de forma nenhuma podemos deixar de lado o nome que está sobre todos os nomes: Jesus Cristo. Você vai estar decidindo quem é que vai estar tomando o controle da tua vida, para você realmente obedecer, a seguir. Esse nome tem que estar eleito. Por isso que nós estamos pegando o currículo de Jesus, para avaliarmos juntos. Será que é esse o nome que vai governar a minha e a tua vida? Nós vamos olhar para 3 aspectos do currículo de Jesus e ver porque Ele é o único que pode governar a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de que você visse comigo: veja o que Ele fez. Olhe para o seu ministério, olhe para o ministério de Jesus. Se você vai contratar alguém, você não vai querer saber como foi o passado dessa pessoa? Não é? Você não olha? Hoje em dia, como é que se faz? Se faz alguma coisa sem olhar o Facebook da pessoa? As empresas não. Nenhum cara de recursos humanos que eu conheço hoje contrata sem olhar o Facebook da pessoa. Não tem isso mais. Porque ali se revelam as coisas. As pessoas começam a se mostrar como elas são. A pessoa é muito sensual, está lá, sem camisa. Beijinho. Ali você vai descobrindo. Cabelo, a roupa, o espelho aqui na parede. A pessoa vai... Falei, o que será que a pessoa estava fazendo ali? Mas a gente vai fazendo. Pessoas que são casadas e não tem uma foto da esposa. Uma foto. Não aparece os filhos. Mulheres que são casadas e só aparece com os filhos. Currículo. Nós vamos vendo como é a nossa vida, como é a nossa família. Veja o que Jesus fez. Esse é o currículo dele. Eu vou criar um Face de Jesus. Vai ser legal. O que você vai ver? Isso aqui. Está em Marcos 2, 16, 17. Quando os mestres da lei eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos. Perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores. É isso que vai estar no que ele fez. Ele veio e ele queria estar com as pessoas que tinham necessidade, estavam com as suas almas contritas, necessitados de um socorro, não um socorro superficial, mas de uma fala que fosse ao teu coração, fosse à tua mente, para conversar contigo. E ele ia lá e conversava com essas pessoas. Pessoas que já tinham sido descartadas pela sociedade. Jesus estava lá. Jesus não veio para aqueles que têm tudo certo. Jesus veio para pessoas como eu, que precisam de ajuda, precisam da graça e precisam da misericórdia dele. Jesus veio para aqueles que a religião rejeitou. Quando todos os outros disseram, somos bons demais para eles.
Eles não são bons o suficiente para nós. Eles não são suficientemente limpos. Não são suficientemente justos. Não são suficientemente sagrados. É exatamente para isso que Jesus veio. Jesus amava aqueles que todo mundo desprezava. Congratulou-se com aqueles que as pessoas se afastaram. Jesus não veio para aqueles perfeitos. Querido, se você é absolutamente perfeito, Jesus não veio para você. E eu já quero te pedir, por favor, ora por mim, cara. Você é assim? Absolutamente perfeito? Nossa. Eu falo para alguns, a gente escuta determinadas pessoas falando, é como se elas entendessem a Jesus, ele ficasse ali naquele canto, que pessoa boa, que pessoa bacana, mas não é para aplicar na minha vida, eu conduzo. Não contratam Jesus para governar a sua vida. Tudo eu darei, para que eu tenha um governo, para que eu tenha um direcionamento. Tudo eu darei. No currículo de Jesus, ele também tem lá os milagres que ele fez. Bom item para pôr no currículo, não é? Quais milagres foram feitos? Pelo poder de Deus, Jesus abriu os olhos de cegos. Pessoas enxergaram. Ele curou ouvidos de surdos. Jesus multiplicou alguns pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Jesus expulsou demônios das pessoas. Jesus até ressuscitou os mortos. Jesus transformou água em vinho. Esse é o currículo dele. Veja o que Jesus fez. Os que perseguiam Jesus não discutiam a validade de seus milagres. É interessante, porque até mesmo os grandes conhecedores da palavra do Velho Testamento estavam presentes, e eles vinham a Jesus, e ele fazia aquelas coisas, eles viam o milagre, e eles não discutiam o milagre. Ele fez o milagre mesmo. Eles só queriam que ele parasse. Para! Ei! Você vai curar no sábado? Para! Você vai libertar uma família? Você vai deixar alguém andar? Para! O que isso nos afeta? Hoje, quando eu e você fazemos determinadas coisas nas nossas vidas, nós estamos gritando para Jesus: para! 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 E eles salvando são os fariseus. Não suportam ver o bem. Não é o milagre, é quem foi ajudado. Querido, repete comigo: eu amo Jesus. É isso. Eles não podiam suportar que eu e você amássemos a Deus, porque existia um outro domínio sobre a vida deles. E eles não podiam declarar isso. Eles não discutiam a validade dos seus milagres. Eles só queriam que ele parasse. Muitas pessoas podem declarar o fato
do impacto do governo deste homem sobre as suas vidas. E diriam: este é quem eu era, e agora assim eu sou. Eu era uma bagunça, e fui transformado depois de Jesus. Eu era viciado, e agora estou livre. Eu estava cheio de ódio, e agora meu coração está cheio de amor e de graça. Querido, eu e você somos diferentes por causa da obra perfeita do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele transformou. Quando nós deixamos nossa mente solta, livre, leve, solta, ela nos leva para caminhos que não são adequados. Valorize o impacto que Jesus causou na tua vida. Pensa aí. Pensa em quem você era. Está pensando? Você lembra de você? Você lembra de você? Jesus mudou tua vida? Então me fala. O que ele fez? Construiu minha família, adquiri respeito dentro da minha casa e através de Jesus, graças a Deus, a minha família, da minha esposa, a minha família por parte do meu irmão está sendo entregue a esse Deus maravilhoso. Você foi curada? Você foi curada? Então fala. Era pra eu estar morta, mas Ele salvou em todas as vezes. Sem palavras. Era para eu estar morta. As pessoas não gostavam de mim. As pessoas são pessoas, aquilo não é um lugar. Simplesmente é para a gente estar aqui e não viver o que esse Jesus está pregando. Transforma vidas. E às vezes nós nos enganamos e lançamos fora tudo isso que a gente colhe do Senhor. Nós queremos deixar fora da nossa vida, porque nós queremos conduzir a nossa vida do nosso jeito, da nossa forma. Filhos amados que têm seus pais prostrados aos pés de Jesus, são transformados. Os filhos são transformados, porque tem uma referência e olham para os seus pais e falam: puxa, olha o papai como serve esse Deus, olha como ele vai à igreja, olha como ele respeita as autoridades, olha como ele é íntegro. Isso tem valor. Mas eu não quero deixar de olhar para o currículo de Jesus. Nós vimos o que ele fez, só algumas coisinhas. Fez lá e fez aqui. Mas vamos olhar agora para a ressurreição. Veja a ressurreição de Jesus. É isso que nós estamos comemorando hoje, a sua ressurreição. Porque a ressurreição importa. O que tem a ver? Muitos passam pela Páscoa e a ressurreição não tem muito sentido, ou ela tem um sentido e deixa lá atrás. Ele voltou a viver, como se fosse um filme de Hollywood, como se fosse um desenho animado ou um videogame que matou ali e agora volta de novo. E a vida continua. A ressurreição, queridos, muito importa.
Você vê, Jesus foi milagrosamente concebido, ele nasceu de uma virgem, ele não herdou a natureza pecadora de um pai terreno, ele estava completamente sem pecado. Jesus viveu a vida perfeita para nós. Na cruz, ele carregou os nossos pecados, ele sofreu terrivelmente. Enquanto a criação estava zombando do Criador, pois eles cuspiam nele, lançavam insultos e o espancaram. Jesus olhou para o céu e gritou: Pai, por favor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Querido, que tipo de graça é essa? Em que você está sendo açoitado e você ora pela vida daquele que te dá a chicotada, a chibatada, aquele que te fere profundamente. Que amor é este que nós não vemos no mundo? Veja a ressurreição de Jesus. Ele dá seu último suspiro e entrega a sua vida. Tudo está consumado. O pastor Edivaldo ministrou semana passada, tudo está consumado. Tudo foi feito para a nossa salvação. Nesse momento a terra estremeceu, o chão tremeu, o centurião romano que estava que não era um seguidor de Jesus, mas viu o seu amor, viu o seu coração, viu a sua misericórdia, viu que ele era visto por Deus e disse: eu não acreditei antes, mas creio agora, certamente aquele homem não era um homem comum, certamente aquele homem era filho de Deus. O inimigo, aquele que estava levando ele à morte na cruz, falou: não, isso não é possível. Ele orou por nós, ele clamou ao Senhor, ao Pai, Deus. Não. Esse homem é o Filho de Deus. Esse homem teve uma revelação. Ele teve uma revelação. Assim como Jesus havia predito: eu darei minha vida, e 3 dias depois eu ressuscitarei de dentre os mortos. 3 dias depois, as mulheres foram ao sepulcro, onde ele foi enterrado. A pedra foi removida, e ele não estava lá. Aleluia! Pedro, que acabara de negar Jesus, você imagina? Pedro, perguntaram: você conhece? Ele respondia: não. Você era um dos seus discípulos? Não. Você estava saindo com ele? Não, eu. Não. Negando a Jesus. Mas, como nós já negamos, né? Como nós já chegamos a falar que da nossa forma ou do nosso jeito nós tomamos as nossas decisões e negamos a Jesus, afastamos Ele da nossa vida, troca Ele por um aniversário, troca Ele por um passeio, troca Ele por alguma coisa simples e vazia. Nós trocamos nosso Deus por coisas às vezes banais. Pedro também o fez. Não era tão banal, né? Porque ele ia perder a vida dele. Ele falou: o quê, meu? A vida não. Conhece Jesus? Não.
Mas depois, Pedro foi completamente transformado. Porque o túmulo estava vazio. Ele pregou sobre a ressurreição. Aquele homem que havia negado a Jesus, que havia rejeitado a Jesus, ele viu o túmulo vazio, e ele pregou sobre a ressurreição. Ele falou: pera, em Atos 3, de 13 a 15, Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele estivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram-lhe que fosse libertado, um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Aquele homem que negou, agora estava falando: ei, ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou. O que é tão engraçado para mim é algumas pessoas que tentam dizer que os soldados romanos haviam roubado o corpo de Jesus. Porque tem alguns historiadores aí que falam: não, roubaram o corpo, não é que sumiu o corpo. Como? Tudo que os caras queriam era ver o corpo mesmo de Jesus. Não é isso? Porque iam provar que não havia ressurreição. Mas alguns falam: não, roubaram. Os soldados romanos queriam mesmo produzir um cadáver. Eles queriam achar um cadáver para pôr lá para falar: Jesus. Algumas pessoas dizem: os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Isso mesmo, esses homens desarmados dominaram os soldados romanos treinados e armados. Não, queridos, não foi também roubado. Essa história do cristianismo superou todos os tempos. Que dia que é hoje, querido? 16 de abril de 2017. Mudou a história do mundo. 2017 anos depois de Cristo. Um homem. E acha que vai ser por uma historinha? Acha que alguma coisa resiste assim? Não. Esses homens não enganaram o mundo para se tornar um lugar melhor, e tudo ao mesmo tempo, da mesma forma. Não. Nós somos testemunhas disso, eles viram isso. Eles viram a Jesus. Tomé, às vezes é muito parecido com nós. Eu não sei você, porque a gente tira uma de Tomé, que falou que eu preciso ver. Eu preciso de algo mais. Não dá só para acreditar, Jesus voltou, mas, cara, eu preciso tocar nele. Eu e você às vezes não somos assim. A gente precisa de um algo mais para crer que esse Deus existe. Tomé precisava dessa certeza. Tomé precisava de algo mais. Ele disse: eu quero ver, entenda, eu quero tocar. E Jesus disse: veja aqui, você pode ver, você pode tocar. Ele precisa de mais alguns detalhes para que mexa na sua mente
que caia a semente no seu coração e ele entenda a revelação de que Deus existe. Talvez, querido, hoje, você que já é um cristão, que já vive uma vida norteada pelo Evangelho, esteja tudo certo nesse aspecto da tua vida. Mas o Senhor Jesus é mais do que isso. Ele é um relacionamento. Ele não é algo que você começa a fazer como uma atividade, como uma igreja, e não vive o calor e o amor de um relacionamento. Jesus, sim, ele diz que ele passa a ser nosso amigo. Não serão mais servos, mas serão chamados amigos de Deus. Não é assim? A gente precisa queimar com o Espírito Santo. E eu espero que hoje você consiga, nessa Páscoa, se deixar ser tocado pelo amor de Jesus Cristo. Para mudar, porque o nosso medo é o seguinte: eu só vou encontrar isso no culto. Não. Você vai encontrar isso no culto, você vai encontrar isso a hora que você sair por aquela porta, você vai encontrar isso a hora que você chegar na sua casa e estiver passando as suas dificuldades ou as suas alegrias. Você vai conseguir o que precisa, se você abrir seu coração para o Senhor, se você entender a ressurreição, que é um dos itens do currículo de Jesus. Ele ressuscitou. Você sabe que o que Tomé, o que tinha dúvida, acabou fazendo, queridos? Tomé foi o homem que levou o evangelho para a Índia. Demais. Não se falava de Jesus. Esse que tinha dúvida foi o homem que foi para um continente levar a palavra, porque ele era testemunha. Eu vi, eu toquei. Você também vai ser usado, ou você também já está sendo usado. É tomar posse disso. Ah, mas eu sou meio tortinho. Querido, quem não é? Olha para quem está do teu lado e vê se é retinho, vê? Jesus vai arrumando. Ele vai arrumando os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar. Ele vai arrumando essas coisas. Tomé é demais, né? Ele se tornou o primeiro evangelista na Índia. Isso é o que fez esse incrédulo, quando ele passou a acreditar. Quando disseram: Tomé, negue a sua fé, e nós vamos deixar você viver. Mas se você ficar com Jesus, nós vamos matá-lo. Sabe o que Tomé disse? O da dúvida? Nunca negarei a fé daquele que morreu e ressuscitou por mim. Nunca negarei a fé. Eu vou ficar com ele pelo resto da vida. Você sabe o que eles fizeram com Tomé, queridos? Eles lançaram uma estaca diretamente através do seu corpo. Sabe por quê? Porque ele era uma testemunha ocular de que o túmulo estava vazio. Eu vi, como eu vou negar? Eu sei que existe um Deus. Eu sei que Deus vive. Eu vi. Ele era uma testemunha ocular do que o túmulo estava vazio, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A igreja primitiva nasceu com 3.000 pessoas salvas.
2000 anos depois, queridos, há milhões de pessoas e centenas de milagres, de milhares de igrejas que colocaram sua fé no túmulo vazio. Você vai para Jerusalém, a Bíblia nos diz que você vai escutar um monte de burburinho, um monte de coisa. A gente foi lá e nós vimos. É assim mesmo. Tem a presença de Deus. O túmulo está vazio. Ele não está mais lá. Para que Jesus governe a sua vida, veja e considere o seu ministério. Veja e considere a ressurreição. E o último ponto desse currículo: veja a sua eterna mensagem. Veja a mensagem que esse homem transmitiu. Como ser justificado, como me tornar justo diante de Deus. E ele dá a mensagem que está em Romanos 3,20, ele diz: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Você crê? Você crê? Você crê? Isso. E a gente declara sim, eu creio, porque o mundo tenta roubar a nossa esperança, roubar a nossa esperança de vida, de restauração de famílias. É isso que o mundo tenta fazer. Somos justificados perante a Deus, colocando a nossa fé em Jesus Cristo. Não diz que somos justificados diante de Deus por sermos bons o suficientes, por não ser ruim, por não dizer palavras más, por não gritar com nossos filhos no carro. Não é porque eu não faço isso, não é por isso que eu sou justificado. Não. Por não entrar numa briga com a minha esposa. Queridos, nós somos justificados em Deus, colocando a nossa fé em Jesus Cristo, ressuscitado. É por esse motivo que nós somos justificados. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o quão ruim você tenha sido, não importa o quão ruim a sua vida tenha sido confusa, não importa nada disso. Porque muitos ficam achando, porque minha vida foi muito atrapalhada, muito assim, muito assado. Não importa. O que importa é crer em Jesus. Você, querido, e eu nunca seremos bons o suficiente para ser justificados diante de Deus. Porque o parâmetro é Jesus. Porque Jesus era perfeito. Ele tomou a penalidade e pagou o preço por seus pecados, por meus e seus pecados. Há uma diferença entre religião e relacionamento. Porque muitos às vezes não vêm para a igreja, porque acha que é a religião. Mas tem uma diferença entre religião e relacionamento. A religião é sobre como você faz as coisas. E o relacionamento é sobre como Jesus fez as coisas. O relacionamento é você se aproximar dele. É você entender e ter fé.
que você pode sim mudar a sua vida, e tem algo que você pode seguir que é perfeito, e que você não vai ser enganado, você não vai ser enganado. Esquece, querido. A igreja pode enganar, o homem pode enganar, o ser humano pode enganar, mas Deus não vai te enganar, nunca. Esse é o Jesus. O relacionamento é sobre Jesus, como Ele fez as coisas. Religião diz que se você trabalhar duro o suficiente, talvez Deus vá te amar. O relacionamento diz, porque Deus me ama, eu quero obedecê-lo e quero trabalhar. É diferente. Por que vocês trabalham? Quem são os líderes dessa igreja? Levanta a mão. É para vocês isso. Por que vocês trabalham para a igreja? Por que vocês se dedicam, dão tempo das suas vidas para a igreja? Se é por causa da religião, está errado. Está errado. Se é por causa do relacionamento que vocês têm com o Senhor, vocês estão perfeitamente na visão do que Deus tem para a vida de vocês. E isso traz as coisas com amor. E a gente vê um sentido em tudo que nós fazemos. Religião é sobre o que você faz. E o relacionamento diz-lhe que Jesus já fez tudo para você. Considere a mensagem eterna de que você não está justificado com Deus pelas suas boas obras, mas é pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Se existe um Deus, querido, que afirma ser filho de Deus, e diz que Ele é o único caminho para o Pai, Ele prediz a sua morte, Ele prediz a sua ressurreição, Ele morre, Ele ressuscita novamente. Eu vou com Deus. É esse o homem que nós vamos seguir. É esse o homem que você pode, com base nesse currículo, contratar para a tua vida, para dirigir a tua vida. Eu vou com meu Senhor. É isso que você pode refletir hoje sobre como você está vivendo o Evangelho de Cristo. Não só como mais um dia de Páscoa, que como foi muito bem dito, que eu comi um chocolate maravilhoso, foi delicioso. Quem gosta de chocolate aqui? Os loucos por chocolate. Maravilhoso. Mas a Páscoa tem que ser realmente saboreada com doce, porque ela fala do amor de Deus por nós. Não é isso? Vamos viver o Evangelho. Vou pedir para você ficar de pé. Por causa do que Ele fez por mim, minha única resposta razoável é: Jesus, leva toda a minha vida, leva a minha vida inteira, Senhor, governa sobre mim. Gostaria que você refletisse sobre esse currículo que você repassou comigo agora. E você possa estar vindo a reafirmar se é esse Deus que você vai deixar governar a sua vida, dar o caminho para a tua vida. Reflete sobre esses pontos.